exercício 17 da página 12 do livro de atividades. Então, a situação é a seguinte: tem uma escada que está apoiada numa parede e no enunciado é informado que a escada tem uma massa de 50 quilogramas e que ela está encostada em uma parede perfeitamente lisa. E pede que nós determinemos o mínimo coeficiente de atrito entre o solo e a madeira para que a barra não escorregue. Então, na imagem que traz o exercício, vemos lá a escada apoiada na parede e duas distâncias indicadas, a distância A e a distância B, conforme mostra a imagem. A primeira coisa que a gente precisa fazer em todos esses exercícios é indicar as forças. Então, a gente precisa indicar todas as forças que estão atuando nessa escada. A força-peso a gente vai localizar bem no centro de massa da escada, que fica no centro geométrico dela. Também, como nós temos dois apoios, nós teremos duas forças normais, uma em cada apoio. Aqui embaixo a normal do solo e aqui a normal da parede. Por fim, temos a força de atrito, que vai impedir a escada de escorregar no chão. Então, a força de atrito está aqui segurando a escada para que ela não caia no chão. Então, para resolver esse exercício, a gente vai precisar se lembrar das duas condições de equilíbrio que nós estudamos. Primeiro, que a resultante das forças precisa ser nula, ou seja, forças para cima têm que estar equilibradas com forças para baixo, forças para a direita precisam estar equilibradas com forças para a esquerda. Então, o peso que é para baixo precisa estar equilibrado pela força que é para cima, que é essa normal que a escada tem com o solo. E a força de atrito, que é para a direita, precisa estar equilibrada com a força normal que a escada faz com a parede, que é para a esquerda. Então, essas forças sendo iguais, a gente vai ter uma resultante nula e a escada vai estar equilibrada. Outra condição necessária para o equilíbrio é que os torques ou momentos das forças que forem no sentido horário precisam equilibrar os torques do sentido anti-horário. Assim, podemos dizer que para haver equilíbrio, a força resultante deve ser nula e o torque resultante também precisa ser nulo. Como nós vimos aqui em cima que o peso é equilibrado pela normal do solo, a gente pode encontrar o valor da normal do solo, então, porque o peso nós sabemos que é a massa vezes a gravidade. A massa, o enunciado nos disse que era 50 quilogramas. A gravidade já sabemos que é 10 metros por segundo ao quadrado, de forma que fazendo 50 vezes 10, a gente vai ter a normal do solo igual a 500 newtons. O que o exercício nos pediu era que nós determinássemos o coeficiente de atrito. Para determinar o coeficiente de atrito, a gente precisa saber o valor da força de atrito. Então, nosso objetivo agora será inicialmente determinar o valor da força de atrito, de forma que aí a gente consiga descobrir qual é o valor do coeficiente de atrito. Para descobrirmos o valor da força de atrito, nós vamos precisar lembrar que a somatória dos torques tem que ser zero. E para que nós possamos calcular os torques, vamos precisar de um ponto de referência. Como temos dois apoios, podemos escolher um deles para ser o nosso apoio de referência. No caso, eu vou escolher esse apoio aqui de cima, que é o ponto em que a escada encosta na parede. Para calcular o torque que cada força faz, nós teremos que multiplicar a força pela distância que ela se encontra da nossa referência.
Mas essa distância é apenas a componente da distância que é perpendicular à força. Então, nós vamos ver cada caso aqui para entender direitinho. Vamos pegar o peso primeiro. O peso está nessa distância aqui da nossa referência. A distância que nós temos que considerar não é essa, mas a parte da distância que é perpendicular à força-peso. Então, em relação à força-peso, ele tem essa distância aqui até o que seria essa parede. Então, a distância do peso até a parede é metade aqui do A. Então, é A sobre 2. Para calcular o torque, a gente vai fazer, então, peso vezes A sobre 2. A força de atrito agora. Então, a força de atrito, ela está aqui embaixo, nessa distância aqui toda. Qual que é a parte da distância que é perpendicular à força de atrito? É essa parte aqui da distância. Então, a distância que o atrito está aqui da nossa referência é essa altura aqui B. Então, a gente vai colocar lá força de atrito vezes B, que é a parte da distância que é perpendicular aqui à força de atrito. No caso do peso, a distância que era perpendicular ao peso já era essa distância aqui, A sobre 2. E agora a normal S, essa normal, ela também está nessa, a distância inteira é essa, mas a componente da distância que é perpendicular à normal S é o A. Então, a gente vai multiplicar a normal S vezes o A. Agora, a gente também precisa ver se esse torque que é provocado pelas forças se dá no sentido horário ou anti-horário. Então, vamos lá. Vamos pensar o peso primeiro. Pensando que o nosso apoio é aqui em cima, o peso está puxando essa força para baixo. Então, a tendência do peso é fazer a nossa escada, né, a nossa barra girar para cá assim, olha. Esse aqui é sentido anti-horário. Já no caso do atrito, também, olha, o atrito está puxando ela para cá, então a tendência do atrito também é fazer ela vir para cá, no sentido anti-horário. A normal S, por outro lado, ela está indo para cima, né? Então, a tendência dela é fazer a barra girar já nesse outro sentido aqui, né? Então, aqui a gente está chamando ele de menos. A gente pode escolher, né, mais ou menos. O importante é que esses aqui são os sentidos anti-horários e esse daqui é o sentido horário. Vamos ver aqui como vai ficar, então, cada torque. Olha, o peso a gente já tinha visto que seria o valor de 500 newtons. Então, vai ficar 500 vezes o A sobre 2. A força de atrito nós não sabemos. Ela é multiplicada pelo B. No enunciado, ele diz para a gente que o B é o dobro do A. Então, a gente vai poder, no lugar do B, colocar 2A. E, por último, aqui a normal S, nós já vimos ali em cima que ela tem o mesmo valor do peso, porque eles estão equilibrados. Então, para calcular o torque da normal S, basta multiplicar 500 por A. Então, agora, a gente vai pegar todas as informações e lembrar que os torques no sentido horário precisam equilibrar os torques no sentido anti-horário. Então, 500 vezes A sobre 2, colocamos aqui, somamos com FAT, né, FAT, vezes 2A, que é o torque da força de atrito. Isso precisa ser igual ao torque da normal S, que vai ser 500 vezes o A. Todos os termos têm o A multiplicado, nós podemos cancelar. E vai sobrar aqui 500 dividido por 2, que é 250, 2 vezes o FAT, que é a força de atrito, igual a 500. Passamos esse 250 para cá, vai ficar 500 menos 250 e vai resultar 250. E do lado de cá ficou 2 vezes a força de atrito. Dividindo o 2 para lá, força de atrito vai ser igual a 125 newtons.
E a força de atrito, a expressão dela sempre é força de atrito igual a coeficiente vezes normal. Então, esse 125 é igual ao coeficiente vezes a normal naquele ponto. A normal naquele ponto é a normal do chão, né? A normal do solo, que nós já vimos que era 500. Então, para descobrir esse valor aqui, a gente vai passar o 500 dividindo para o lado de lá. Teremos então que o nosso coeficiente é 125 dividido por 500, que dá igual a 0,25.